Bom dia, Letícia. Já iniciei a gravação para não perder nenhum minutinho da aula. Só esperando o horário para iniciar a aula, tá bom? Bom dia, gente. Olha só, então, deu horário aqui, 10h15, tá? Iniciando a aula agora, já tá gravando. Só não precisa pedir autorização para entrar. Eu vou reforçar, então. Eu não sei se vocês deram um bom dia antes da gravação ser iniciada, mas quem se manifestou no chat aí antes de começar a gravação, se manifestar novamente para depois eu poder lançar a presença. E hoje eu vou continuar então com vocês a parte de funções exponenciais que nós estamos vendo, tá bom? Vou partilhar a tela aqui para mostrar o quadrozinho. E a partir desse momento, então, se alguém tiver alguma dúvida nesse sentido, aproveitar e usar o microfone, ou algum colega usar o microfone para comentar a dúvida de algum outro, porque nesse momento eu não mais visualizo a sala do Moodle, tá? Então, só para relembrar, a gente começou a parte de funções exponenciais, aula passada. Então, só aproximar um pouquinho mais a tela, acho que fica melhor para ver. Então, vou colocar aqui continuação de funções exponenciais. Só tire uma dúvida minha aqui. Eu comentei com vocês a data da recuperação, ou foi na turma de química que eu comentei e aqui eu não comentei? Alguém pode se manifestar aí? Do segundo bimestre ainda. Ninguém vai falar nada? Eu acho que não, professor. Eu não lembro do senhor ter falado disso. Tudo bem. Então, eu estava na dúvida se eu tinha falado. Eu deixei um aviso lá no Moodle, mas não custa reforçar, tá bom? Sexta que vem, não essa dessa semana. Sexta da semana que vem, dia 18, tá bom? O período de recesso de vocês é dia 23 que se inicia. Então, quem tiver ficado de recuperação do segundo bimestre, então, recuperação é quem ficou com média menor do que 6, tá bom? Entre os dias 18 do 12 a 23 do 12 é o período para recuperação, tá bom? Eu vou deixar mais perto, eu deixo disponível para vocês visualizarem a prova de recuperação, tá? Então, se por acaso alguém dessa turma ficou, e eu sei que ficou, para você que ficou de recuperação, entre os dias 18 e 12, tá bom? Mesmo esquema da prova normal, começa meia-noite, tá? E encerra 23h59. Quando começar, tem 2 horas para fazer, tá bom? 5 questões, e aí lanço lá no campo de recuperação. Ok? Era só esse o recado que eu não, acho que eu não tinha comentado. Eu estava na dúvida se eu falei aqui ou na quinta.
Um, um segundo reforço de aviso é assim, semana passada a nossa aula foi na sexta, a pedido do professor Davi, né? Ele estava com os problemas no doutorado dele e me pediu para dar aula no lugar dele, ele deu aula no meu lugar. Semana que vem é a mesma coisa, tá bom? Então a nossa aula na semana que vem não vai ser no dia 15, tá? Vai ser no dia 18, na sexta-feira, tá bom? Então semana que vem já deixa anotado aí, em vez de 15, nesse horário meu, agora de 10h15, é o professor Davi, e no horário dele, na semana que vem, entra eu. Na última semana de dezembro, né, no dia 22, aí a aula no horário normal comigo, tá bom? Perguntas? Ok. Nós falamos na última aula o que, que era uma função afim, ou, perdão, uma função exponencial. Era uma função desse tipo, a elevado a x, onde esse a é um número real, positivo, diferente de zero, e não pode ser o 1, tá bom? Então, nós comentamos sobre o gráfico, isso aqui eu estou recordando a aula passada ainda, nós comentamos sobre o gráfico, e aí a gente viu que acontece duas coisas. Uma, quando a é maior que 1, a nossa função é crescente, f é crescente, e o gráfico dela, ela se parece um pouco com o desenho que eu vou pôr aqui agora, ok? Então, quando é 0, aqui é o número 1, quando é 1, aqui é o número a, então é algo desse tipo, tá bom? E quando o a está entre 0 e 1, nossa função é decrescente e o gráfico se parece um pouco com este aqui. Aqui faltou dizer que f é decrescente. Isso tudo a gente falou na aula passada, tá bom? Quando é 0, aqui é o número 1. Quando é 1, aqui é o azinho. Ok? Aí eu recomendei que vocês tentassem os exercícios da página 161, tá bom? Isso aqui tinha ficado então para vocês olharem. Página 161, números 30 ao 36, tá bom? O que, que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre equação exponencial, tá bom? Tentaram fazer esses exercícios? Pelo que... Professor, Pois não. se eu não me engano, você pediu para tentar fazer a partir da página 157, 54. Eu acho que não, né? Porque se eu não me engano, a parte de função exponencial, lembra, eu falei para vocês, a revisão tá antes, e aí era opcional, se a pessoa tinha dúvida, era bom tentar fazer, se não tem, não precisava. A função exponencial mesmo começava na página 158 ou 159, se eu não me engano. E aí, os primeiros que tem são esses dois aí. Esses exercícios da página 161. Ok, mas então, assim, tá lá no plano de atividade remota, tá bom? A sugestão é que tentem, né? Isso aqui são exercícios de gráfico de função afim, verificar se uma função é gráfico de função exponencial, verificar se uma função é exponencial ou não, tá bom? É bom que tentem fazer, porque são exercícios que modelam, treinam para a prova, tá bom? A aula de hoje mesmo, então, vou marcar aqui, então, aqui de fato a gente começa a aula. Nós vamos falar sobre equações exponenciais. O que é uma equação exponencial? Então, equação dá a ideia de igualdade, tá bom? É toda a equação onde a nossa variável, nossa incógnita, ela apareça na potência, tá bom? Então, ela vai aparecer assim, 2 elevado a x igual a alguém, 3 elevado a x igual a alguém. A gente quer resolver equações como essa, tá bom? Então, equação exponencial é toda equação. Lembra lá, equação sempre está falando, remetendo a uma igualdade, tá bom? Cuja incógnita, entre parênteses, variável, tá bom? Então, x, t, etc, tá bom? Aparece no expoente de uma
ou mais potências de base a base nossa é aquela ideia lá, vai aparecer uma coisa do tipo assim, A elevado a x igual a b, tá bom? Quando tô falando de uma ou mais potências de base, aqui eu estou dizendo essa base tem que ser o quê? Maior que zero maior que zero e diferente de 1, tá bom? Então, de bases positivas e diferentes de 1. Então, só para ilustrar, o nosso objetivo é tentar resolver coisas desse tipo assim, ó. A elevado a x igual a b. Tá bom? É claro que a gente não consegue resolver todos os tipos desse problema. Alguns, inclusive, são matérias do próximo capítulo, que são o que a gente chama de logaritmo. Mas alguns casos especiais a gente consegue resolver de equações exponenciais, tá bom? Então, deixa eu pôr aqui alguns exemplos que a gente vai tentar resolver, tá bom? Então, assim, alguns exemplos e alguns desses tipos a gente consegue resolver. É o primeiro, bem simplesinho, 3 elevado a x igual a 9. Isso é uma equação exponencial, tá bom? Segundo, 5 elevado a 2x mais 5 elevado a x igual a 30. Um segundo caso de equação exponencial. Um terceiro, sei lá, 6 elevado a x igual a 2, ok? Esses dois primeiros, a gente tem maneiras de resolver aqui. Este outro vai ficar lá para o próximo capítulo, que é quando a gente for falar sobre o logaritmo, tá bom? Mas ainda assim, é um exemplo de uma equação exponencial, tá bom? Entenda que quando a gente está falando de equação exponencial, a gente quer determinar o x, ou quais os valores de x, e quando eu trocar no lugar aqui, vamos pensar, manter o foco nessa primeira continha. Quero saber quais são os valores de x que eu posso substituir aqui, de modo que 3 elevado a x seja 9, tá bom? Esse é um caso simples, é só a gente pensar, o x tem que ser 2, né? Porque 3 ao quadrado é 9, é a única potência, né, de 3 que dá 9 é o 2, né? Então a gente acha uma solução. Para um caso igual esse aqui, passa a ser mais difícil, talvez a gente tenha que pensar com mais calma, né? Para achar soluções, tá bom? E aí, essencialmente, o que a gente precisa para poder resolver equações exponenciais? A gente precisa lembrar uma propriedade interessante de potências, e lembrar o fato que essas funções exponenciais são sempre bijetoras, tá bom? Então, assim, qual é a propriedade que a gente usa para poder resolver? A propriedade é a seguinte. Nós temos a elevado a x igual a elevado a y, C e somente C, x for igual a y, ok? Então, potências de mesma base dando o mesmo resultado significa que o expoente tem que ser o mesmo, tá bom? Essa é a propriedade que a gente vai usar para poder resolver nossos problemas aqui, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente não consegue deixar 6 e 2 na mesma potência, por isso que nesse primeiro momento a gente não consegue resolver, tá bom? Então, se eu tento resolver aquele primeiro problema lá, nós temos assim, ó, 3 elevado a x igual a 9, certo? Entretanto, se a gente pegar 9 e fatorar, 9 é quem? Dá para dividir por 3, dá 3, divide por 3 de novo, deu 1. 3 é o quadrado, certo? Então, 3 elevado a 9, a gente pode escrever como sendo 3 ao quadrado, ok? E aí, então, olha só, 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado. Qual é a conclusão? Que o x tem que ser 2, aquele lá no começo que eu falei para vocês, tá bom? É claro que nem tudo vem simplesinho assim, mas essa é a ideia que está por trás aqui, tá bom? Vamos passar para um outro exemplo aqui, então. Vamos pôr exemplos. Um segundo que não é tão direto, pensa assim, ó, 125 elevado a x igual a 625. De que maneira a gente pode tentar resolver essa equação exponencial? A ideia, de novo,
é fatorar, certo? Então, se eu pego 125 e divido, termina em 5, dá para dividir por 5, né? Se eu divido 125 por 5, dá 25. Opa, divide por 5 de novo, é 5. Dividiu por 5 é 1. Então, isso aqui é 5 ao cubo. Então, no lugar de 125, eu posso escrever 5 ao cubo. Mas este está elevado a x. E 625? Ó, 625 dá para dividir por 5, né? Se eu divido por 5, se você dividir com calma, vai dar 125. E 125 a gente já repetiu aqui, né? Então vai dar... Aqui tem uma potência de 5 e aqui tem mais 3. Então você tem 4, né? Ok? Então, agora está quase do jeito que está aqui nessa propriedade amarelo. Para poder resolver, eu preciso lembrar uma última propriedade de potência. Vou pôr aqui para lembrar vocês. O que acontece quando a gente faz potência de potência? A gente conserva a base e faz o que com os expoentes? Multiplica os expoentes, certo? Aqui nós temos, né, a potência 3, né, de 5, 5 ao cubo, elevado a x. Então, por essa propriedade, o que eu posso fazer? É 5 elevado a 3 vezes x. Isso igual a 5 à quarta. Agora a gente tem o caso lá, né? A base é 5, é uma igualdade, então o que precisa acontecer com os expoentes? 3 vezes x precisa ser igual a 4. Então, o x é quem? 4 terços. Então, 4 terços é o número que eu tenho que elevar a 125 para esse resultado dar 625, entendeu? Alguma pergunta, alguma dúvida até agora? Nada? Ninguém falando nada, então silêncio total. Tá tranquilo. Ah, tá bom. Então, vamos passar a um próximo exemplo. Deixa eu só fazer um negócio aqui por curiosidade. Só fazer um... Não sei se vocês já viram isso. Eu vou partilhar aqui rapidão. Estão vendo minha calculadora? Tá dando Sim. pra ver. Estão vendo a minha calculadora, certo? Então eu tenho 125. Agora, observa o seguinte, eu vou levar ele a 4 terços, tá bom? Ele deu 625. É claro que se a gente fosse tentar na mão, a gente não ia conseguir, né? Fazer 125 elevado a 4 terços. O que é elevar a 4 terços, né? Seria, então, multiplicar o número por um número 4 terços de vezes. A gente é impossível fazer isso, né? Mas por meio dessas propriedades que a gente viu aqui, a gente conseguiu achar o resultado, tá bom? Então, assim, só a título de curiosidade mesmo para vocês, tá bom? Um outro exemplo, é porque assim, nem tudo precisa vir direto, né? Então, exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Este aqui, se a gente conhecer um pouquinho das propriedades, ainda sai simplesinho. Pensa assim, ó, eu quero resolver a continha 2 elevado a x igual a 1. Qual é a solução? Que número eu tenho que elevar 2 para dar 1? É 0, certo? Então, assim, como é que eu ia achar a resposta é 0? A gente só precisa lembrar que se o A não for 0, A elevado a 0 é 1. Então, toda vez que eu tenho um número 1 aqui, eu posso reescrever na base que eu quiser. Eu fico com 2 elevado a x igual a 2 elevado a 0, né? Por quê? 2 elevado a 0 é 1. Então, o x é 0, tá bom? 4. 3 elevado a x igual a 2 elevado a x. E agora, como é que eu posso resolver esta equação exponencial? Se você, professor, você falou que se a gente não conseguir pôr numa mesma base, lascou, né? A gente não tem o que fazer, né? Mas observe que, por exemplo, eu falei que a gente não ia resolver esse aqui, ó, 6 elevado a x igual a 2, porque eu não tinha um x nem nada de cá, né? Eu falei que eu não consigo deixar 6 e 2 na mesma base. Entretanto, a gente pode usar uma ideia para cá. Foi a ideia que eu falei, que a gente pode escrever o número 1 sempre em qualquer base, certo? Eu posso posso dividir os dois lados por 2 elevado... Vou pôr até de outra cor. Posso dividir os dois lados por 2 elevado a x.
Então, eu fico com 3 elevado a x sobre 2 elevado a x igual a 1. Por que igual a 1? Porque 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x é 1. E aí, observe uma outra propriedade de potência, né? Se você tem assim, a elevado a n sobre b elevado a n, você pode escrever como sendo a sobre b elevado a n. Então, aqui, na verdade, eu tenho quem? 3 sobre 2 elevado a x, isso é igual a 1. Mais 1 é a mesma coisa que escrever, então, 3 sobre 2 elevado a 0. Portanto, o x tem que ser 0 de novo, tá bom? Passar aqui para o lado, que agora a gente vai ver outros dois casos mais interessantes do que esses, assim. São casos onde a gente faz substituições para resolver. Então, parei no caso 4, caso 5. O que acontece, por exemplo, se nós tivermos isso aqui agora, ó, 9 elevado a x menos 10 vezes 3 elevado a x mais 9 igual a 0. Mas assim, nesse caso, lascou, né? Primeiro a gente tenta, a gente não consegue transformar este tipo 5 nesse aqui, deixar, né, tudo numa mesma base. Por quê? Porque aqui nós temos 9 e temos 10, né? 3 e 9 a gente pode deixar tudo na mesma base, né? Base 3. Mas o 10 não, 10 é 2 vezes 5, então não dá, né? Se você assim, professor, não dá. Esse é um caso onde a gente vai fazer uma substituição. Nós vamos mudar a variável, resolver uma equação e voltar para descobrir o x. De que maneira que eu faço isso? Olha, observe aqui comigo a primeira coisa. 9, como eu comentei, é 3 ao quadrado, certo? Então, fico com 3 ao quadrado elevado a x. Menos 10 vezes 3 elevado a x, mais 9 igual a 0, ok? Até agora eu não fiz nada, só peguei o 9 e reescrevi como 3 ao quadrado, né? Vou puxar aqui um pouquinho mais para o lado, porque ajuda a lembrar uma outra propriedade de potências. A gente até comentou dela hoje, olha só. Se você tem A elevado a N elevado a M, você faz o quê? Potência de potência, multiplica os expoentes, certo? Só que você pode reescrever isso de outra maneira se você quiser também. Porque M vezes N ou N vezes M é a mesma coisa, né? 2 vezes 3 e 3 vezes 2 é a mesma coisa. 2 vezes x ou x vezes 2 dá na mesma. Então, aqui eu posso escrever assim, ó. Vou fazer esse primeiro caso passo a passo. 3 elevado a 2x. Eu vou deixar o resto de branco, tá bom? Menos 10 vezes 3 elevado a x, mais 9 igual a 0. E aí, 2 vezes x, esse eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar, sei lá, vou pôr de amarelo para vocês lembrarem. 3 elevado a x ao quadrado menos 10 vezes 3 elevado a x mais 9. Observe quando eu multiplico x vezes 2, fica x vezes 2, ou 2x. Não mudou nada, né? Só que aqui eu posso fazer a substituição. Nesse caso aqui, ó, aqui então vai nascer a substituição. Vamos pôr de rosa aqui para lembrar, ó. Então, substituição. Qual é a substituição que você vai fazer? Você vai chamar 3 elevado a x de uma letra. Pode chamar da letra que você quiser. Eu vou chamar esse primeiro exercício de t. Mas você pode chamar de A, de B, de cedilha, não importa do que você quiser. Você pode chamar, tanto faz, ok? E aí, então, 3 elevado a x é t. E aí, no lugar de 3 elevado a x, eu ponho t. Então, eu fico com t ao quadrado, né? Menos 10 vezes t, mais 9 igual a 0. Alguém sabe me dizer o que é essa equação de rosa aqui? Alguém sabe me dizer o que é essa equação de rosa? Uma equação de segundo grau. Isso, e a gente sabe resolver ela, certo? Quando a gente achar o valor de t, a gente faz o quê? Volta aqui na nossa substituição, que eu estou passando a setinha aqui agora, e troca. Vamos supor que o t fosse 3, certo? Eu fico, então, 3 elevado a x igual a 3. Aí eu descubro o x. Se o t fosse 1, então 3 elevado a x igual a 1. Aqui a gente só tem que lembrar um negócio. Essa potência ela é sempre positiva, né? Ok? Nunca dá zero. 3 elevado a qualquer número é sempre maior do que zero. Então, não vai servir de resposta para a gente valores de t que sejam o quê?
menores ou iguais a zero, tá bom? Então, anota essa observação aqui, ó. Não servem como resposta valores de t que sejam menores ou iguais a zero. E a gente tem que tomar um cuidado, eu estou falando assim por experiência, eu vejo muitos alunos errarem. Vem cá, acha o t, aí normalmente se chamam de x1 e x2, então observa, a gente não está mais resolvendo a equação em x, está resolvendo em t, tá bom? Ah, x1 e x2 é tanto. Aí esquece que, na verdade, você tinha que vir aqui e achar a sua solução, tá bom? Então tomem o cuidado aqui. Quando a gente achar, a gente vai achar os valores de t. Depois a gente acha de x. Por isso que a gente fez uma substituição. Como é que a gente resolve uma equação de segundo grau? Então, calculo delta, b ao quadrado, então 10 menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C. Então, aqui é 100. 4 vezes 9, 36. 100 menos 36, 64. Nós estamos resolvendo na variável t, então não é x igual, é t igual, menos o valor de b, então menos 10, mais ou menos a raiz do delta, raiz de 64, sobre 2 vezes o A, 2 vezes 1. Um para soma e outro para diferença. Então, menos vezes menos é mais, é 10. A raiz de 64 é 8. Então, 10 mais 8 sobre 2. E aqui, 10 menos 8 sobre 2. 18 por 2 é 9. 10 menos 8 é 2, dividido por 2 é 1. Então, os valores de t são 9 ou 1, certo? Então, os de t são 9 ou 1. Quem serão os de x? Então, você sabe que 3 elevado a x é t. Então, 3 elevado a x é 9. Ou 3 elevado a x é 1. Essa 3 elevado a x igual a 9 a gente já resolveu, né? Hoje. Isso é 3 ao quadrado, então o x é 2. Ou 3 elevado a x é igual a 3 a 0. E isso significa que o x é 0. Então, qual é a solução do nosso problema? 0 e 2. Ok? Uma sugestão para vocês. Toda vez que vocês estiverem resolvendo, volta aqui e verifica sempre que, né, for possível. No caso igual esse, olha só, a gente não falou que o x igual a 0 é uma solução? Então você substitui, ó, 9 elevado a 0, menos 10 vezes 3 elevado a 0, mais 9. Ok? 9 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 0 é 1. 10 vezes 1 é 10, menos 10, mais 9. 1 mais 9 é 10, menos 9... 1 mais 9 é 10, menos 10, zerou. Então, 0 realmente é uma solução. A outra, 9 ao quadrado, menos 10 vezes 3 ao quadrado, mais 9. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. 3 ao quadrado é 9, vezes 10, 90. Mais 9. 81 mais 9 é 90. 90 menos 90, zerou. Tá bom? Então, a gente achou duas soluções para esse nosso problema. O último tipo de substituição que a gente passa aqui, vou fazer aqui embaixo, é uma que não cai na equação de segundo grau, cai na equação do primeiro grau. Então, para fechar a lista de exemplos... não, desculpa, esse vai cair esse exemplo que eu pus também vai cair no do primeiro grau. 3x mais 1 mais 9 elevado a x menos 1 igual a 10. E agora esta aqui? Como é que eu posso resolver, certo? Então, primeiro de tudo, a gente tem um problema aqui que tem x mais alguém ou x menos alguém, né? Como é que eu vou me livrar desses problemas aqui? Então, lembra o seguinte. Primeira propriedade. Quando a gente tem multiplicação de potências de mesma base, o que a gente faz com os expoentes? Nós conservamos a base e somamos os expoentes, certo? Então aqui eu tenho 3 elevado a x mais 1. Vou até pôr de trás para frente. 3 elevado a x mais 1. Então quer dizer que eu tenho 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Mas 3 elevado a 1 é 3, certo? Então no lugar de 3 elevado a x mais 1, vou fazer 3 vezes 3 elevado a x. Vamos pegar o verde aqui agora. Deixa eu marcar aqui, amarelinho.
verde agora. O que acontece quando eu tenho divisão de potências de mesma base? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Lá no caso a gente não tem um 9. Então olha só, eu tenho 9 elevado a x menos 1. Então eu tenho 9 elevado a x dividido por 9 elevado a 1, que é 9, certo? Então, mais 9 elevado a x sobre 9. Isto igual a 10. No resto, esse exercício fica bem parecido com o de cá. Ó, que quando a gente tinha, nós tínhamos 9 elevado a x, certo? 9 elevado a x, a gente escreveu 3 ao quadrado. Então, você pode escrever 3 elevado a x ao quadrado. Eu vou fazer isso, então, tá bom? Então, no lugar de 9 elevado a x, eu vou escrever 3 elevado a x ao quadrado. E ele está dividido por 9. Mais 3 vezes 3 elevado a x. Esse 10 está somando, vem para o lado de cá subtraindo. O exercício é idêntico ao anterior, né? E aí, de novo, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a substituição. Qual é a substituição? Vou chamar 3 elevado a x de uma letra. Eu vou chamar de S em homenagem ao São Paulo, que é líder, tá bom? Mas como eu falei, você pode chamar da letra que quiser. É só para não ficar preso ao T que eu usei ali, tá bom? Pode chamar da letra que quiser, desde que não seja o próprio X, né? Senão vira bagunça, né? Então, a gente fica o quê? S ao quadrado sobre 9, mais 3S, menos 10, isso é igual a zero. Isso, de novo, é o quê? Uma equação do segundo grau, na variável S. Eu só vou tirar esse 9 que está dividindo para melhorar a nossa vida. Eu vou multiplicar todos os lados por 9. Quando eu multiplico por 9, 9 multiplicando, 9 dividindo, S ao quadrado. 9 vezes 3, 27S. 9 vezes 10, 90. Ok? E agora, então, a gente vai lá calcular o delta. Então, delta é quem? B ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o valor de C. Então, 27 ao quadrado, se eu multiplicar aí 27 vezes 27. Se você fizer isso, 27 vezes 27, isso dá 729. Menos vezes menos é mais. 9 vezes 4 é 36, então fica 360. Ok? Se a gente soma 729 com 360, isso dá 1089. 9 mais 0 é 9, 8, 7 mais 3, 10, tá bom? Como que fica o S? Então, S é menos o valor de B, então menos 27, mais ou menos a raiz de 1089 sobre 2. 2 vezes 1. A raiz de 1089 é 33, tá bom? Então, S é quem? Menos 27, mais ou menos 33 sobre 2. E agora a gente acha, então, dois valores para o S. Um para a soma e um para a diferença. Então, menos 27 mais 33 por 2. O S2, menos 27 menos 33 por 2. 33 menos 27 é 6. 6 por 2, 3. Aqui dá menos 60 por 2, menos 30, tá bom? E aí, lembra lá que eu falei para vocês, né? Eu não escrevi nesse, mas tinha escrito no outro, né? Olha só. Não serve valores onde a resposta do t seja negativa. Por quê? Porque 3 elevado a x é t. No nosso caso aqui, 3 elevado a x é s, certo? E 3 elevado a x é sempre positivo. Os negativos não servem, tá bom? Então, a gente tem assim, 3 elevado a x igual a 3. Mesmo que você não prestasse atenção nisso de imediato, né? Você ia ter quem? 3 elevado a x igual a menos 30. E aqui você ia lembrar que não dá para resolver, tá bom? Não existe um x onde 3 elevado a esse x seja negativo. Se 3 elevado a x é igual a 3, né? 3 é 3 elevado a 1, o x é 1, ok? Então, a nossa solução ia ser somente o número 1, tá bom? Esses são essencialmente os tipos de
de equações envolvendo potências que a gente estuda no médio, tá bom? Mais perguntas aí? Na verdade, alguma pergunta? Porque ninguém perguntou nada. Ninguém falou nada. Por mim tá tranquilo. Tá bom. Eu vou pegar aqui os exercícios, vou só abrir o livro didático, vou selecionar, dizer quais são os exercícios para vocês fazerem, para tentarem fazer, estudarem para as próximas aulas. É importante também que olhem os exercícios lá daquele resolvido, que eu tenho pegado outros que não estão no livro, porque o do livro também, essa parte do livro está bem completa, tá bom? Bem mesmo. Então, na página 166, número 41 ao 48. Então, vou anotar aqui, tá bom? Página 166, números 41 ao 48, tá bom? Então, tentem fazer todos. Eu vou pegar um aqui para fazer com vocês. Por exemplo. Ele sugere, né, pede que você resolva, determine x menos y, sabendo que 3 elevado a x mais y é 1 e 2 elevado a x mais 2y é 2. Então, é um sisteminha de equações exponenciais, mas é bem simples de ser resolvido. De que maneira a gente pode resolver? Bom, 3 elevado a x mais y é igual a 1. Então, você vê aqui, 2 elevado a x mais 2y é 2. Ok? Para equações exponenciais, como a gente comentou, a gente precisa da mesma base. Então, em vez de deixar 1, lembra aqui, eu posso escrever 3 elevado a 0. Por quê? 3 elevado a 0 é 1, né? E a base aqui é 3. Então, o que precisa acontecer com x mais y? X mais y precisa ser 0. E aqui, x mais 2y precisa ser quanto? 1, né? Por quê? 2 é 2 elevado a 1. Okay? Então, x mais y é 0 e x mais 2y é 1. Então, aqui em cima eu sei que x vale menos y, né? Só passei o y para o lado de lá. Se x vale menos y, a gente fica com menos y mais 2y, isto igual a 1. Então, y, menos y mais 2y é 1y, né? 1y é 1, então pronto, o y é 1. Quanto que vale o x? O x, como vale menos y, então ele vale menos 1. Ok? Então a gente achou o x e o y. A pergunta é determinar x menos y, né? Então é menos 1 menos 1. Menos 2, tá bom? Bem simplesinho também, tá bom? Então eu fiz foi ainda ajudar a resolver um desses para vocês. É interessante, por exemplo, que vocês tentem fazer nesse sentido a questão seguinte, que é a 47, tá bom? E as outras são bem parecidas com o que a gente passou. Na verdade, se bobear, são mais simples. Talvez a questão 44 lembre um pouco do que a gente falou nos exemplos 5 e 6, mas a recomendação é que vocês olhem bem o livro na parte de... perdão, o livro não, o material didático que eu tenho colocado, que eu tenho botado exercícios de outros livros, tá bom? Para complementar o conteúdo para vocês, tá bom? Perguntas aí? Vou voltar na sala, tá bom? Hoje o que eu tinha planejado era isto só, tá? Só não, era tudo isso, na verdade. Na próxima aula, lembrando que a nossa próxima aula é dia 18, sexta-feira de semana que vem, eu vou falar para vocês sobre inequações do
exponenciais, tá bom? E antes de virar o ano, a gente começa a falar sobre logaritmos, tá bom? Temos perguntas, alguma coisa nesse sentido? Todos aí se manifestaram no chat? Tá bom, viu? Eu vou ficar aqui até completar o horário. Se alguém tiver tentado algum exercício, quiser tirar alguma dúvida de algum conteúdo, não, eu estou à disposição, tá bom? Fiquem à vontade. Do contrário, era esse o conteúdo para a aula de hoje, tá bom? Boa semana, fique com Deus. Lembrando, gente, sexta que vem, tá bom? Nesse horário, terça que vem, o professor havia pedido dele de novo, tá bom? Boa semanona para vocês. A gente se encontra só sexta que vem, uma sexta antes do Natal. Tchau, viu, gente? Luiz, você está em sala, está com alguma dúvida? Ou você só logou e não participou da aula?